nós estamos fazendo um trabalho a respeito do patrimônio histórico da nossa cidade. Isso inclui os bens materiais e imateriais. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa entrevistada. A pastora Soneida vai falar um pouquinho da experiência dela, a profissão, a vida dela. Ela vai falar um pouquinho para a gente, vai fazer a sua apresentação. Boa tarde. Bem, meu nome é Soneida, eu trabalhei sempre na área da educação. Comecei aos 19 anos, né, trabalhando, e eu me lembro que na época eu fui convidada pela minha professora de português a fazer um curso em Santa Teresa, não sei se existe hoje ainda, Barracão de Petrópolis, onde começou toda a minha vida profissional na área da educação. Fiquei ali durante um mês fazendo um treinamento e a partir dali eu comecei na sala de aula. E eu me dediquei, gostei, né? Hoje eu estou aposentada, mas toda a minha vida foi, nos primeiros anos, foi a área da alfabetização. E depois fui para a faculdade e ali peguei os outros cursos superiores, né? Curso médio, dando aula para mas o que eu me dediquei mesmo foi a área da alfabetização. E gosto até hoje, sinto até muitas saudades. Que bom. Então, a gente sabe que os bens culturais e materiais, eles estão relacionados, Soneida, aos saberes, né? Tudo que a gente adquiriu na nossa vida, as nossas crenças, as nossas habilidades, as práticas, o modo de ser das pessoas. E com relação a isso, a gente vai fazer algumas perguntinhas, como, por exemplo, que histórias você poderia contar do lugar que você vivia quando você era criança com a sua família? O que você poderia falar para a gente respeito disso? Sim, eu vim do interior, né, de Minas Gerais, e vim para aqui ainda bem criança. E como eu disse no início, eu comecei a trabalhar bem cedo e nunca mais parei na área da educação. Como que você se recorda da nossa cidade naquela época? Como que era? Era muito distante? A cultura, como que era trabalhar naquela época que você vivia lá em Campo Grande? É Campo Grande? Campo Grande. Eu comecei no bairro, que na época era chamado Pico, hoje deve ser esse nome do bairro Independência. Foi lá que eu comecei tudo. Muita dificuldade, né? Muita dificuldade, porque não tinha os recursos que nós temos hoje. Não tínhamos aquela motivação que os professores hoje têm. Não tinha aquela preparação que hoje os professores têm. Então, eu me lembro até mesmo relacionado à merenda das crianças, as pessoas que trabalhavam na limpeza tinham que pedir doação para fazer a merenda das crianças. Hoje já o governo ele já se incumbe dessa responsabilidade. Já é uma dificuldade a menos, né? E também os recursos para ampliar, né, o aprendizado da criança a gente não tinha. Era só mesmo sala de aula, um quadro, né? Então, eu vejo hoje essa facilidade da internet, né, isso para a criança na escola, que isso a criança já sai dali já preparada, né? E a gente não tinha isso na época. Esse recurso. E quando você casou, que você veio aqui, como que era o seu bairro? Como que era a situação do seu bairro onde você vive hoje? Sim, eu trabalhava, até aí que eu nasci, eu trabalhava no bairro Tanguá, em Cariacica, né? E quando eu me casei, eu vim aqui para Vila Velha. Aqui Vila Velha também era um bairro que nem asfalto tinha. Eles estavam começando a asfaltar. Era tudo areia? Areia. Era terrível mesmo. Hoje está bem diferente. É uma cidade hoje, meu bairro, né? E o que na nossa cidade aqui de Vitória, Vila Velha do Espírito Santo, que você considera mais importante de bens patrimoniais que nós temos aqui, da nossa cultura? O que você pode falar para a gente que você considera mais importante? Os pontos turísticos, entendeu? Que
A gente ensina a criança, a gente tem como levar a criança para ela ver, o que não tinha na minha época, né? E quando eu comecei. E hoje nós já temos. Hoje as crianças têm acesso, por exemplo, tem os museus, ela quer falar, a gente vai falar do palácio, ela pode ir, entendeu? Ela pode, também tem a Marinha, eu fico me lembrando, eu me lembro de um fato de uma criança que ela sonhava ser bombeiro. E eu achei muito interessante aquilo, que chegou o conhecimento deles, e eles foram colocar aquela criança naquele carro, entendeu? Quer dizer, isso aí é uma coisa que é tremenda. Enriquece, Que né? enriquece, aí que mostra mais, então, aquele sonho da criança, aquela, né, o que ele tem. Então, ele vendo, ele praticando. Eu achei isso muito interessante. E nós temos diversas. A criança quer, né, ela quer aprender o que ela deseja, o que ela sonha. Ela tem condição, nós temos esses recursos para a criança vivenciar, para saber se de fato é isso. E antigamente a gente não tinha muito como Não explorar tinha. isso. E já na sua época, mesmo nessa ausência, você já inovava dentro da sala de aula. Conta um pouquinho pra gente como que você fazia. Por exemplo, na área de alfabetização, eu vejo hoje o recurso que uma criança lê com tanta facilidade. Na minha época era bem mais difícil, né? Primeiro que é aquela questão de soletragem, né? Que hoje é totalmente combatida, realmente era muito prejudicial. Mas como eu achava que aquilo prejudicava mais a criança, entendeu? Como eu aprendi, né? Eu criava jogos em sala de aula, sabe como que é? Eu criava, na medida que eu ia ensinando as famílias para as minhas crianças, eu ia fazendo joguinhos. Então eu ensinava a família do pato, a família do dado, a família... Eu misturava tudo e mandava a criança pegar, e quem chegasse primeiro lá no quadro ganhava um prêmio. Então isso daí eu consegui alfabetizar minhas crianças, tanto é que eu alfabetizava 2 turmas no ano. Eles viram que eu tinha tanta, porque quando chegava no mês de agosto, aí tinha eles faziam um remanejamento. Então, as crianças que dominassem 20 famílias, elas já iriam para uma sala própria para ela crescer, não esperar chegar ao final do ano. Então, as minhas crianças, não para minha glória, para minha exaltação, mas as minhas crianças, todas elas liam, e liam não só 20 famílias, liam tudo. Você entende? Então, devido a esse processo que a gente criava, porque isso aí qualquer pessoa pode ter. Mesmo hoje, se eu não tenho um recurso, eu tenho a mente para poder criar também. Entendeu? Então, com isso, eu trabalhava com 2 turmas, fazia o remanejamento, todas as crianças das outras salas que não liam, eles colocavam para mim, eu entregava as minhas alfabetizadas e pegava essa outra turma e eu alfabetizava. Eu alfabetizava 2 turmas. E hoje, né, Soneida, já naquela época você tinha a forma de fazer inovação. Você fazia já através de jogos, levava a criança, né, a curiosidade, despertava a curiosidade dela. E hoje nós temos os recursos de música, de teatro, a gente pode explorar essas coisas nas nossas crianças, que antigamente a gente não tinha muito isso, né, Soneida? Você falou com a gente que igual assim, nas escolas era trabalhado o quê? A festa junina, né? Era a festa que tinha do ano, era a festa junina. Era a única festa. Hoje a gente pode explorar muito mais, né? De acordo com os temas. E como que é hoje? Você acha que hoje as crianças podem explorar muito mais? Como que a gente poderia fazer com as crianças para levar essa cultura maior, para que isso fique enraizado nelas também? Hoje as crianças, elas podem, por exemplo, elas são despertadas, quando fala sobre, né, por exemplo, a Marinha, se ela quiser conhecer, ela vai, eles abrem esse espaço, todos têm essa mente hoje aberta para isso. Ela quer conhecer lá o exército, ela quer ser um militar mais tarde, ela vai lá no exército. Você Antigamente entende? as escolas não abriam. Não tinha. Hoje já é mais aberta. A educação tem essa dificuldade, não é isso? E não era assim, a pessoa não era preparada para isso, nem os pontos turísticos, nem as empresas,
abriram isso daí para as escolas. E as escolas também, então ficaram tudo isso aí, só era muita teoria. Era só teoria. Entendeu? Voltando aí um pouco para a alfabetização, eu criava também o chamado cantinho da leitura, você entende? Isso aí nunca ninguém me ensinou, né? Mas aquela criança que eu estava vendo que estava desenvolvendo, então eu pegava outra turma que estava com mais dificuldade e colocava no cantinho de leitura. E aí ela lia aquelas histórias, eu colocava muitos livros para ela, e ela lia, eu falava, se você quiser, você sempre dá um prêmiozinho, ou um ponto, alguma coisa, recompensa. Então ela lia e depois ela veio me apresentar para ela cada vez mais, entendeu? Aumentar o aprendizado dela. Que bom, eu fico feliz. Então, muito obrigada, seu Meire, pela sua participação aqui no nosso trabalho. E muito sucesso ainda para você na sua vida. Com certeza. E continue trabalhando com criança, tá? Amém. Amo tanto.